E aí, lindezinhas? É o seguinte, meus queridos, essa aula de revisão que eu estou fazendo com vocês é como o próprio nome sugere. Você não vai aprender nada, é para você relembrar algumas coisas mais importantes aí de cada um desses grupos. Eu vou falar sobre vírus, bactérias, algas e fungos. Então, é uma retomada dos principais pontos para você ir lembrando do que é cada uma dessas partes, fazer alguma anotaçãozinha, tudo bem? Tem uns esqueminhas legais ali que dá para você passar para o caderno, tudo bem? Então, é essa a ideia dessa aula de revisão, tudo bem? Então, essa aula não é para você aprender nada, eu não vou ficar detalhando nada, não. Ó, isso é importante por isso. É assim, perfeito? É um bate rapidão aí, tá ligado? Bora lá então. Primeira coisa, vírus. Vamos lá então. Em relação aos vírus, a primeira coisa que deverá vir à sua mente é que os vírus são acelulares. E é por isso é difícil de determinar se são seres vivos ou não. Beleza? Já que a unidade fundamental do ser vivo é a célula. Perfeito? Eles apresentam uma estrutura muito simples, beleza? Constituída basicamente de cápsula proteica e material genético. Lembrando que o material genético ele pode ser DNA ou RNA, perfeito? Ou é um ou é outro. Existem exceções? Sim, mas é bom você saber disso aqui. É importante você saber que eles são ametabólicos, ou seja, não tem metabolismo próprio, beleza? E eles só se reproduzem no interior de uma célula hospedeira. Por isso, são classificados como parasitas intracelulares obrigatórios. Perfeito? Quanto à replicação viral, é importante você lembrar que a replicação viral ela tem basicamente 5 etapas, que é a adesão, penetração, a biossíntese, a maturação e a liberação. Perfeito? Lembrando que na biossíntese vai produzir os componentes virais utilizando toda a maquinaria da célula hospedeira. E quanto à liberação, tem dois tipos de ciclos, tem dois tipos de ciclos do vírus, beleza? O ciclo lítico, no qual ocorre a ruptura da célula hospedeira ao final da replicação viral, e existe o ciclo lisogênico, é aquele onde não há ruptura da célula ao final da replicação. Lembrando que o ciclo lisogênico ele pode se tornar lítico. Por favor, em relação à estrutura, lembrem-se então que eles têm apenas cápsula proteica e material genético. Isso todos os vírus têm. Porém, existem alguns que apresentam um envelope viral, que vem da membrana plasmática da célula hospedeira. Na hora que ele sai, ele leva junto. Perfeito? Em relação às viroses, aqui é importante você saber que essas doenças são causadas por vírus. Uma coisa que é importante aqui é que o HIV, o vírus que causa a AIDS, ele é um retrovírus. Perfeito? O que é um retrovírus? É aquele vírus que apresenta uma transcriptase reversa. Perfeito? É o mais importante. Tudo bem? Saber disso desse vírus. Aí você tem gripe, resfriado, coronavírus, que está na moda, que é um vírus envelopado. Rubéola, lembra da rubéola congênita quando passa para o bebê. Sarampo, catapora. Catapora é causado pelo vírus varicela zoster, que é diferente do vírus herpes zoster. O varicela zoster, beleza? Ele, na verdade, a catapora ela é causada pelo vírus varicela zoster, que pode causar o herpes zoster depois de um determinado tempo. Perfeito? Agora, a herpes ela é causada pelo vírus herpes simplex tipo 1, no caso da herpes labial, e herpes genital, herpes simplex tipo 2. Perfeito? Cachumba, varíola, que foi erradicada pela vacinação em massa, poliomielite, que é a paralisia infantil, raiva, transmitida pela mordida dos animais, as hepatites virais, tem A, B, C, D e E, porém normalmente cai em prova A, B e C, perfeito? Condiloma acuminado,
que é o HPV, que é o papilomavírus humano. Essas duas aqui é importante saber que tanto o vírus da hepatite B, hepatite C e o do HPV são cancerígenos, beleza? São oncogênicos. Joia? Dengue, zika e chikungunya e febre amarela são vírus chamados de arbovírus. Por quê? São transmitidos por artrópodes. Perfeito? Aí, rotavirose e ebola. São algumas viroses aí, não é? Lembrando que prion não é vírus, lembrando que prion é uma proteína infecciosa, beleza? Prion é uma proteína infecciosa, tá? Que tem capacidade de transformar proteínas normais em prions, beleza? Bactérias. O que tem de mais importante aqui? Dentro dos seres vivos, a bactéria ela faz parte do grupo dos procariontes. O que são procariontes? São aqueles seres que não têm um núcleo organizado. Perfeito? Não tem uma carioteca. Então, os procariontes, você tem arqueias e bactérias. Aqui eu vou revisar bactérias. Beleza? O que você precisa lembrar de arqueia? A arqueia vive em ambiente extremo. Beleza? Por exemplo, ambientes muito salinos, muito quentes, muito ácidos. Perfeito? Normalmente ali. Joia? Inclusive tem as arqueias metanogênicas que são encontradas em estação de tratamento de esgoto. Perfeito? Mas aqui nós vamos falar mais das bactérias, que é o que normalmente cai mais em prova. Tudo bem? Bora lá. Então, primeira coisa, são procariontes unicelulares que podem estar agrupadas ou não, formando colônias. Podem ser aeróbias, ou seja, utilizam o oxigênio para a respiração celular, e tem as anaeróbias, que não utilizam o oxigênio na respiração celular. As que realizam respiração anaeróbia, elas utilizam como último aceptor de elétrons o sulfato, o nitrato ou carbonatos. E existem aquelas anaeróbias que também fermentam. Tudo bem? Aí nós temos aqui que elas podem ser autótrofas, que sintetizam o próprio alimento, são divididas em fotoautotróficas e quimioautotróficas. E as heterótrofas. Perfeito? Bom, lembre-se disso, tá bom? Professor, somente as plantas fazem fotossíntese. Calada! Porque as bactérias também fazem. Elas não têm cloroplasto, mas têm clorofila. Perfeito? Joia? Então tá bom. Lembra das cianobactérias, beleza? Quanto à morfologia, elas podem ser esféricas, que são os cocos. Aí elas se agrupam formando estafilococos, que é o cachinho de uva. Streptococcus, que é um colarzinho de conta. Os bacilos, que são em forma de bastão, igual esse da figura aqui. Os vibriões, que tem forma de vírgula. E o espirilo, que tem a forma espiral. Beleza? A forma espiral. Joinha? Então tá bom. Quanto à estrutura, olha, eu nem coloquei figura aqui. Nem coloquei, porque não é a intenção. Eu preciso que você saiba que mais externamente a bactéria, você tem a cápsula, que é formada por polissacarídeos e ou proteínas, que tem a função de proteção. Todas as bactérias têm cápsula? Não. Beleza? Normalmente as patogênicas, que causam doença. Parede celular, composta de peptídeo glicano, ou seja, uma substância exclusiva de bactéria. Nem a arqueia tem. Tá? É exclusiva de bactéria. Qual é a função? Proteção também. A membrana plasmática exerce a mesma função que em qualquer outro ser vivo, permeabilidade seletiva. A única organela presente em bactérias e em eucariontes são os ribossomos, que estão envolvidos na síntese proteica. Aqui o cromossomo é único e circular e que tem função de controlar todas as atividades da célula. Agora, elas podem apresentar um DNA pequeno e circular, que não é essencial à vida da bactéria, mas se ela tiver, melhor. Porque esse plasmídio, ele aumenta a resistência da bactéria a agentes antibióticos. Perfeito? Então, é uma estrutura bem importante para a bactéria. E elas apresentam flagelos que são utilizados para a movimentação da bactéria. Só uma coisa, o flagelo dos eucariontes, ele tem origem no centríolo.
Bactéria não tem centríolo. Então, esse flagelo ele é formado por um filamento proteico de uma proteína chamada flagelina. Beleza? Uma proteína chamada flagelina. Tudo bem? Joia? Então tá bom. Em relação à reprodução, elas se dividem por divisão binária, pelo amor de Deus, aqui não é uma mitose. E tem autor que coloca esporulação dentro de reprodução. Beleza? Mas tem autor que não considera. Nos livros de ensino médio, normalmente, coloca esporulação como uma reprodução assexuada. Mas, na verdade, ela forma estruturas de resistência à esporulação. Tudo bem? Elas não apresentam reprodução sexuada, pelo amor de Deus, porém apresentam recombinação genética. Transformação. O que é mesmo? Uma bactéria, ela captura o DNA de uma outra bactéria ou de um outro ser que está no ambiente. Esse DNA estava dando sopa, ela pegou. Transdução é a transferência de DNA de uma bactéria para outra através de um bacteriófago, que é um vírus. E na conjugação é a troca, na verdade, é a doação de plasmídio de uma bactéria doadora para uma bactéria receptora. Então, não é reprodução sexuada, é apenas uma recombinação genética. Em relação às importâncias, as bactérias são extremamente importantes na decomposição juntamente com os fungos. Beleza? Porque se não tivessem as bactérias, mano, a gente já tá mergulhado num lixão. Beleza? Biorremediação, o que é? É a descontaminação de ambientes utilizando seres vivos. Por exemplo, em derramamento de petróleo, você induz a proliferação de bactérias do gênero Pseudomonas que se alimentam de petróleo. As bactérias também são importantes na fermentação. E olha lá, hein? A gente normalmente fala da fermentação lática da bactéria. Mas você tem que lembrar, porque é para fabricação de queijos, fabricação de iogurtes, não é? Mas você tem que lembrar que ela tem fermentação lática, alcoólica, beleza? E acética, beleza? Então ela tem os três tipos de fermentação aqui. Elas são muito utilizadas na biotecnologia. Por exemplo, você usa o plasmídio de bactérias como vetor de genes que você quer implantar em uma outra espécie, beleza? Então, para a produção de transgênicos, você acaba usando bactérias. E elas também têm associações. As mais importantes são as mutualísticas, por exemplo, os líquens, beleza? Que é a associação entre bactérias e algas, bactérias e fungos, ou algas e fungos, beleza? Aí elas podem ser parasitas que causam doenças, tudo bem? Por exemplo, no mutualismo ainda é bom a gente lembrar da Rhizobium, que faz uma relação mutualística com as raízes de leguminosas, promovendo a fixação do nitrogênio, beleza? E as parasitas são aquelas que causam enfermidades. As mais importantes são essas daqui, ó. Leptospirose e cólera tem cara de cair em prova de conhecimentos gerais, porque normalmente está envolvida em problemas de saúde pública, beleza? Falta de saneamento. Aí nós temos aqui o tétano, que é causado pela Clostridium tetani. Aqui vale a pena você colocar que essas duas são anaeróbias obrigatórias. Pneumonia, tuberculose, a coqueluche, tudo bem? Hanseníase, difteria, meningite, peste negra, gonorreia, sífilis. Eu não sei por quê. Eles adoram cobrar o nome da bactéria causadora da sífilis, que é a Treponema pallidum. Beleza? E febre maculosa eles cobram, tá? Porque também aqui o transmissor é o carrapato estrela. Tudo bem? Então, fica a dica aí de algumas doenças causadas por bactérias. Não vou discutir todas. Só citei, porque normalmente, gente, doenças de vírus e bactérias cai falando assim, a leptospirose é causada pelo vírus, ou a meningite, a meningite ela pode ser causada por alguns vírus, tá? A meningite pode, que a meningite é um quadro clínico, tudo bem? Mas qual que é a pior? É a Neisseria meningitidis, que causa a meningite meningocócica. Meningite meningocócica é causada por bactéria. Perfeito? É causada por bactéria.
Tudo bem? Agora, uma coisa que cai muito também, eles falando que o vibrião causador da cólera, que é o Vibrio cholerae, é um vírus. Não é. O Vibrio cholerae é uma bactéria. Então, fica esperto com esses pequenos detalhes aí. Tudo bem? Joia? Tem muito mais doenças de bactéria. Claro que tem. Tem tifo endêmico, tifo epidêmico, não é? Tem várias outras doenças, mas eu coloquei aqui algumas que a gente vê sempre em prova, tá bom? Algas. Em relação às algas, a pessoa fala, a alga é aquela planta da água. Um tapa. As algas, elas fazem parte do reino protoctista, são seres eucariontes, porque acima de bactéria, todo mundo é eucarionte. Elas podem ser, cadê minha caneta? Cadê minha caneta? Ó, elas podem ser uni ou pluricelulares, o corpinho delas pode ser chamado de talo, tudo bem? Apresentam parede celular, tá? Exceto algumas algas, tudo bem? Essas meninas não formam embrião matrotrófico. Embrião matrotrófico é uma estrutura exclusiva de vegetais, o embrião matrotrófico, beleza? Então, é um embrião, na verdade, o embrião matrotrófico das plantas é um embrião maciço que depende de nutrição materna. Beleza? E aqui ela não forma um embrião que precisa de nutrição materna. Tudo bem? Não apresentam tecidos verdadeiros, tá? Elas apresentam normalmente aqui pseudoparênquimas, que são falsos tecidos, e são encontradas em ambientes aquáticos normalmente, mas também pode ser encontrada em superfícies úmidas. Perfeito? Agora, em relação à classificação, existem classificações com 6 e com 8, beleza? Então aqui eu vou colocar a classificação com 8 algas para vocês, tudo bem? E vou falar para vocês aqui o que tem de principal em cada uma, tudo bem? Bom, as clorofícias e carofícias, olha só, as clorofícias e carofícias são algas verdes, beleza? São algas verdes. Tá bom? Então, essas algas aqui, elas podem ser uni ou pluri. Elas têm algumas características que a diferenciam, não vou ficar batendo nisso não, mas as carofícias são as algas verdes mais próximas dos vegetais. Perfeito? As rodofícias são as algas vermelhas. Lembrando que são as únicas que têm clorofila D, e lembrando que elas apresentam agar e carragenina em suas paredes celulares, que são substâncias economicamente importantes, beleza? São substâncias gelificantes. Tudo bem? Aí nós temos as feofícias, que são as algas pardas, beleza? São as algas pardas ou marrons. Aqui são todas pluricelulares e marinhas, lembra disso? Elas podem alcançar até 60, 70 metros de comprimento. E elas contêm em sua parede celular uma substância chamada algina, que também é utilizada na indústria de alimentos. Lembrando que é de uma feofícia do gênero Laminaria que se extraiu o aginomoto. Lembra disso? Beleza? Lembrando que as rodofícias também, que são as algas vermelhas, por favor, não é porque ela é uma alga vermelha que ela vai causar maré vermelha. Ela não causa maré vermelha. A alga vermelha ela é boa para fazer sushi. Beleza? Diatomáceas são algas, daqui para cá, ó, são algas unicelulares, beleza? As diatomáceas, elas formam os blocos de diatomitos, não é? E elas têm parede celular de sílica, não tem celulose. Antigamente, crisofícia e diatomáceas estavam todas juntas na mesma classificação. Tudo bem? Dinoflagelados. Os dinoflagelados causam a maré vermelha. Isso que é importante. Beleza? E as euglenas não apresentam parede celular. Então, essa é uma classificação e eu só falei os principais pontos, porque lembra, aqui não é para aprender nada, aqui é para você revisar os principais pontos. Tem muita coisa para falar disso aí. Vocês viram que de algas eu dou 2 aulas de algas. Beleza? Tá bom. Em relação à reprodução, elas podem se reproduzir de forma assexuada por divisão binária. Aqui é uma mitose, porque o indivíduo eucarionte tem mitose. Procarionte não, porque mitose não é divisão do núcleo. Como é que procarionte vai ter divisão do núcleo se não tem núcleo?
Perfeito? Agora, aqui que são eucariontes, aí sim aqui é uma mitose. Tudo bem? Ou ainda pode acontecer pela fragmentação do talo, ou seja, uma alga rasga uma parte da origem de uma alga, outra regenera outra alga. E a zoosporia é a formação de esporos flagelados, que são chamados de zoósporos. Tudo bem? E quanto à reprodução sexuada, mano, ela tem todos os tipos de ciclo de vida. O ciclo haplobionte-aplonte, no qual o adulto é haploide. O ciclo haplobionte-diplonte, no qual o indivíduo adulto é diploide. E a alternância de gerações no ciclo diplobionte, onde você tem duas fases bem marcantes, haploide e diploide. A fase haploide é chamada de gametófito e a fase diploide é chamada de esporófito. Perfeito? Assim, então, nós vimos as algas. E agora nós vamos para o reino fungi. O reino fungi, os mais conhecidos aqui, são os cogumelos, orelhas de pau, os líquens, beleza? Que são associações, como eu falei para vocês. Líquens é associação de fungo mais alga e ou cianobactérias. Tudo bem? Os bolores, as micoses, tá bom? Então, ó, características gerais. Então, são eucariontes, podem ser unicelulares. Os unicelulares são chamados genericamente de leveduras. Pluricelulares são a maioria. Também não formam tecidos verdadeiros. E opa, esses caras são heterótrofos por absorção. Tem muita gente, pessoal, pelo amor de Deus, ó, que confunde ele com planta. Apesar dele ser paradão, ele é mais parecido com os animais do que com os vegetais. Então lembre-se, por favor, ó, quais são as características que aproximam os fungos dos animais e distanciam dos vegetais? Bom, vamos lá então. Planta é autótrofa, fungo é heterótrofo, assim como os animais. Nas plantas, elas apresentam parede celular de celulose. Beleza? Os fungos apresentam parede celular de quitina, que é o mesmo componente que está presente nos animais. E eles têm a planta tem reserva de amido. O polissacarídeo é o amido. Aqui o polissacarídeo é o glicogênio, assim como nos animais. Perfeito? Tranquilo? Então a maioria deles aqui é terrestre ou estão associados a outros organismos. Beleza? Mas também tem algumas espécies aquáticas. Joia? Então, em relação aos seres heterótrofos, isso é extremamente importante. Tudo bem? Em relação à estrutura, lembrem-se que os fungos eles são formados por filamentos chamados de hifas. O conjunto de hifas nós chamamos de micélio. E em determinados períodos, alguns deles podem formar o corpo de frutificação. Beleza? O corpo de frutificação é a estrutura de reprodução sexuada. Aqui embaixo vai formar os esporos sexuados. Tudo bem? Então, por exemplo, os cogumelos são do grupo dos Basidiomycota e você tem um outro grupo de fungos que tem estrutura parecida com uma taça, que são os Ascomycota. Perfeito? Tranquilão? Aí as hifas podem ser cenocíticas ou septadas, beleza? Cenocítica é uma célula comum, né? Com vários núcleos. E aqui a parede celular septada que contém os septos. Perfeito? Aqui eu já falei para vocês do glicogênio e da quitina. Filézão? Quanto à classificação, olha, nós temos 4 grupos. Os Chytridiomycotas, beleza, Chytridiomycotas, que são os únicos fungos que apresentam flagelos, beleza. A partir de agora, daqui para frente, não tem mais flagelo. Os Zygomycotas, o mais importante deles aqui é que eles têm hifas cenocíticas e são os bolores de pão. O Ascomycota tem hifa septada, beleza? E aqui nós temos alguns caras importantes, como é o caso do Clavíceps purpúrea, beleza? Que é o que vai dar origem de onde se extraiu o LSD, beleza? Nós temos aqui também meu Deus do céu, falei o nome agora.
Saccharomyces cerevisiae, beleza? Que é muito importante para a fermentação dos pães, bebidas alcoólicas, beleza? Aí nós temos aqui também o que produz uma aflatoxina, beleza? Que é o Aspergillus flavus, que se desenvolve especialmente em sementes oleaginosas, como, por exemplo, amendoim. Aqui nós temos as trufas, que são aqueles fungos extremamente caros, beleza? Então, aqui tem uma série de fungos, o penicillium, tudo bem? Que de onde se extraiu o primeiro antibiótico. No Basidium micota, são os cogumelos, são os mais famosos. Aí você entra aqui falando do champignon, não é? Aí você tem o amanita, que é esse caso aqui, que pode ser tóxico, alucinógeno, beleza? Tranquilo? Então essa é a classificação dos fungos. Lembrando que os fungos têm importância médico, têm importância médica, eles são ricos em proteínas e vitaminas, então eles são bem nutritivos para nós, mas tem alguns que são altamente venenosos, beleza? Os fungos, por exemplo, são muito utilizados na fermentação, como é o caso do Saccharomyces, tudo bem? Tem vários penicilliums, além do penicillium da penicilina, para a produção de queijos, então vale a pena dar uma estudadinha nisso e relembrar um pouquinho sobre esse assunto. Quanto à reprodução, eles se reproduzem assexuadamente, beleza? Se reproduzem por brotamento, se reproduzem por fragmentação do micélio, beleza? E também se reproduzem sexuadamente. Na reprodução sexuada, eles têm um ciclo aplonte, ou seja, com meiose zigótica. Perfeito? Assim, então, nós revisamos um pouquinho de vírus, bactérias, algas e fungos. Beleza? Um grande abraço e até mais. E espero, claro, que tenha ajudado você a lembrar alguns pontos principais. Beleza? Um grande beijo e até mais.